Bom, pessoal, essa live, né, que vamos fazer assim de última hora, de forma urgente, quase nem deu para divulgar. Muitos perguntaram, até porque está em cima, assim, Anne, porque está em cima, não vai dar para chamar todos, mas também, ao mesmo tempo que acharam muito urgente, também solicitaram que fosse nesse prazo, porque próxima semana muitos estão encaminhando já o projeto de lei para a Câmara, né? Então, nós conhecemos o Farias, né? A gente chama de Farias, José Carlos, através de uma parceria que nós estaremos desenvolvendo com ele e Arthur, né? Arthur tá aí, tá? Aqui. Então, o José Carlos Farias, ele é vice-presidente do Instituto Gestão Brasil, não é isso, Farias? Isso mesmo. E está em outro momento conversando com a gente sobre um outro projeto aí que vai ser muito importante para a região do Baixo São Francisco, para a região, para a nossa região, para os municípios do estado do Sergipe como todos, né? Então, desde agora, eu digo a vocês, sejam muito bem-vindos, aproveitem, tirem todas as dúvidas com relação a essa instituição de taxa, de cobrança de resíduos. Eu acredito que Farias tem muito para oferecer para nós, né? Já foi muito discutido, tem sido muito discutido. Hoje tive uma reunião a respeito disso, dessa taxa, e existem muitas dúvidas sobre como vai ser a regulação, como vai ser fator de cálculo, quem são esses beneficiados, quem vai ser isento, como vai ser, se é pelo IPTU, se é pela companhia de saneamento, se é pela Energisa, se vai ser uma lei, um decreto, se existe a necessidade de um regulamento. Então, são muitas dúvidas, né? E algumas específicas da parte legal, algumas específicas da parte técnica. Então, se você puder, passa para a gente, Faria, sinta-se à vontade de passar. E não vou tomar mais o seu momento. Quero agradecer a todos que estão aqui. A gente tem representantes de secretários, secretários de obras, de meio ambiente, de planejamento, de administração, prefeito e procuradores. Vereadores Tá? A também. todos, vereadores também. Muito bem lembrado. Muito boa noite a todos e bom aproveitamento. Sejam então todos bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês. Vamos tentar ser claros, esclarecer durante a apresentação o máximo de dúvida. No final, nós vamos abrir para vocês para tirarem outras dúvidas que possam surgir, mas procurarei ser mais claro possível. O vídeo vai ser gravado. Essa minha apresentação ela vai ter uma diferença para as demais apresentações que eu costumo fazer. Em vez de ser tópicos, ela terá textos, porque também ela será compartilhada com vocês para precisar utilizar numa Câmara de Vereadores, numa reunião dos municípios. Então, eu peço que desliguem os celulares para poder não ter interferência do áudio durante este vídeo. Está comigo também o Carlos Lopes, do Instituto Gestão Brasil. Ele está fazendo esse trabalho de consultoria junto com a FAMEP no Pará, a Federação dos Municípios. Então, vai trazer também nessa live sua experiência, os históricos, os sucessos e os resultados que estão tendo os municípios e como eles estão resolvendo todas as questões. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Aqueles que quiserem ter uma visão melhor do compartilhamento, eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês. Na tela que eu estarei compartilhando, agora nesse instante, vai aparecer minha tela aqui. Então, no canto superior vão aparecer 3 pontinhos. Nesses 3 pontinhos da tela que eu estarei compartilhando, vocês poderão maximizar a tela ou colocar em tela cheia para uma melhor visualização. Ok? Então, estou desligando o meu destaque aqui e dando ênfase
a apresentação. Então, primeiro é importante dizer que nós somos o Instituto Gestão Brasil, uma empresa do terceiro setor sem fins lucrativos, temos sede em Ribeirão Preto e nosso trabalho é focado em ajudar os municípios a resolver questões, levar soluções tecnológicas e voltadas ao meio ambiente. Esse tema tem muito a ver com a instituição de tarifa ou taxa de cobrança de resíduos e tem um detalhe aí que eu deixei em evidência aqui embaixo, que é a renúncia de receita, que nós só vamos falar no final desta apresentação. O conteúdo vocês receberam da apresentação, então nós vamos falar rapidamente da Lei 12.305, da 14.026, da resolução da ANA sobre a criação de taxa ou tarifa pública, sobre o Serviço Público de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos, o serviço municipal, né, chamado de MRSU, sobre o Serviço Público de Limpeza Urbana e os resíduos de grandes geradores, o regime de cobrança, instrumento de cobrança, tarifa ou taxa e sustentabilidade econômica financeira e renúncia de receita. Então, esses foram os temas que serão tratados durante essa live. Primeiro, falar da importância que o tema começa lá atrás, em 1998, com a criação da Constituição Federal, no artigo 30, vou destacar aqui da ênfase ao item 5. Cabe aos municípios, primeiro 3, né? Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas. Depois, no 5, organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial. Mas aqui, qual é a ênfase que quero dar no item 5? Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão, no caso do serviço de coleta de resíduos sólidos, delegação. A Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010, já completou 10 anos o ano passado. Os municípios, ela trazia lá que eles são responsáveis pelo gerenciamento dos resíduos. E o que é o gerenciamento de resíduos? É o conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos resíduos. Por favor, por gentileza, quem tiver com o microfone aberto, mantenha-o fechado para não atrapalhar a audição dos demais. Por favor. Obrigado. Por favor, quem está com o microfone aberto, fechar o microfone. Obrigado. Depois, que todos os municípios teriam que criar um PMGIRS, um Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, individual ou até consorciado, que é a situação dos municípios consorciados no CONSBAF. O artigo 18. A elaboração de um Plano Municipal de Gestão Integrado, nos termos previstos por esta lei, é condição para o Distrito Federal e os municípios terem acesso aos recursos da União, ou seja, os municípios que não resolveram a questão vão, num determinado momento, estar impedidos de acessar os recursos da União, sejam de emendas parlamentares, seja de subvenção, seja de financiamento dos bancos federais e assim por diante. Então, fique atento a isso. E quem não criou até o prazo, que era 31 de dezembro do ano passado,
vai começar a ter as suas dificuldades. Também na Lei 12.305 trazia a importância do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, os PGRS. Então, nós vamos falar sobre isso, que no caso o artigo 20 deixava claro que quem estão sujeitos aos planos de gerenciamento de resíduos sólidos, então, são os geradores de resíduos sólidos previstos nas alíneas do artigo 13 e aqueles estabelecimentos comerciais e de prestação de serviço que gerem resíduos semelhante aos resíduos domiciliares, em quantidade e em volume, e aí houve uma confusão que muita gente não identificou os grandes geradores, porque, só se ele for muito volumoso. Não. O novo marco regulatório e a resolução da ANA deixa claro, em quantidades superiores aos resíduos domiciliares, ou seja, o resíduo médio domiciliar é 60 litros de resíduo dia, de uma casa de classe média ou classe C. Classe A e classe B geram de 2 até 3 vezes mais. Então, pela resolução da ANA ali, em torno de 100 litros de resíduo, ele poderia ser coletado pelo município. Acima disso, já deveria ser considerado um grande gerador. A gente vai ver isso mais na frente de forma mais clara. Vamos falar da Lei 14.026, de 15 de julho de 2020, antes de falar da aplicação da tarifa, porque é ela que trouxe a tarifa e que veio a ser regulamentada, a tarifa ou taxa, pela resolução número 079, que a gente já vai estar tratando dela, e que é a normativa 01 de 2021 da ANA. O artigo 54 da lei diz assim: a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos deverá ser implantada até 31 de dezembro de 2020, exceto para os municípios que até essa data tenham elaborado o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Ou seja, os prazos que agora a gente está vendo na 14.026 também está tendo uma confusão de interpretação. Então, assim, vou dar ênfase novamente a isso. A disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos deverá ser implantada até 31 de dezembro de 2020 para todos os municípios no Brasil. Para aqueles que, exceto para aqueles que criaram um Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Para aqueles que não criaram um Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, nos termos do artigo 29 da Lei 11.445, para os quais ficam definidos os seguintes prazos. Então, nós temos até 2 de agosto de 2021, esse prazo só é válido para quem criou o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Então, municípios, capitais de estados e municípios integrantes de região metropolitana. Até 2 de agosto de 2022, para municípios com população superior a 100 mil habitantes. E até 2 de agosto de 2023, para municípios com população entre 50 mil habitantes e 100 mil habitantes. Então, esse prazo só tem validade para quem criou até 31 de dezembro do ano passado o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Para quem não criou, esses prazos aqui não estão valendo. Ou seja, esses municípios estão irregular perante a Lei 14.026. E os municípios com população inferior, que no caso aí do Consbaf de Sergipe, que é a maioria dos municípios no Brasil, até 2 de agosto de 2024. Mas esse prazo só é válido para quem criou um Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Os demais, os gestores públicos estão irregulares.
Lei número 1426 ainda, a questão da limpeza urbana, que também tem algumas interpretações, que até na reunião do CONSBAF conosco, foi nos perguntado, mas tem uma resolução de 2000, um documento, né, eu esqueci o nome agora, do Supremo Tribunal Federal, falando da 11445, que é de 2009, onde saiu uma decisão falando sobre a questão de taxa ou tarifa de limpeza pública. Porque ela não estava, claro, na 11445 e o Supremo considerou irregular. Porém, a Lei 14026 sobre limpeza urbana, ela não foi contestada por ninguém até o momento. Então, o artigo 3º diz o seguinte: limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos são constituídos pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestrutura e instalações operacionais de coleta, varrição manual e mecanizada, asseio e conservação urbana, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos domiciliares e dos resíduos de limpeza urbana. Vejam que a lei aqui não trata dos resíduos comerciais e industriais. Artigo 35. As taxas ou as tarifas decorrentes da prestação de serviço de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos considerarão a destinação adequada dos resíduos coletados e o nível de renda. Então, artigo 35. As taxas ou tarifas decorrentes da prestação de serviço de limpeza urbana, o que nós vimos no artigo 3, letra C, considerarão as destinações adequadas dos resíduos coletados e o nível de renda da população da área atendida, de forma isolada ou combinada, e poderão ainda considerar até 2 de agosto de 2021 para capitais, estados e municípios integrantes da região metropolitana ou região integrada de desenvolvimento RAID de capitais. Depois, ainda no parágrafo 2º, a não proposição de instrumento de cobrança para prestar o serviço de limpeza urbana de cobrança pelo titular do serviço nos termos desse artigo, no prazo de 12 meses de vigência desta lei, lembrando que a lei foi promulgada dia 15 de julho de 2020. Configura a renúncia de receita e exigirá a comprovação de atendimento pelo titular do serviço público, do serviço, do disposto no artigo 14 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Então, as penalidades previstas na lei, no artigo 14 da 101, são as mesmas de improbidade administrativa, ou seja, quem fizer renúncia de receita não poderá ser eleito. Eu cito aí também, vai ficar impossibilitado de participar de outras eleições e assim por diante. Depois, o parágrafo 3º, na hipótese de prestação sob regime de delegação, o titular do serviço deverá obrigatoriamente demonstrar, prestem bem atenção que eu dei ênfase, primeiro que deverá já é obrigado, mas a lei traz de forma redundante isso. Parágrafo 3º, na hipótese de prestação de serviço sob regime de delegação, quando um terceiro faz a coleta do serviço municipal, quer dizer, eu transfiro a responsabilidade para um terceiro, o titular, ou seja, o prefeito, ou se tiver uma agência ou uma autarquia municipal, que aí o presidente também
ou superintendente também responde, o titular do serviço deverá obrigatoriamente demonstrar a sustentabilidade econômica financeira. Deverá obrigatoriamente demonstrar a sustentabilidade econômica financeira da prestação dos serviços ao longo dos estudos que subsidiaram a contratação desses serviços. Então, quando eu digo assim, a minha licitação vai ser de 2 milhões ano, e o gestor público vai ter que comprovar por que ele aceitou fez um edital com uma estimativa de tal valor e também por que ele aceitou que o serviço fosse prestado pelo valor, caso seja uma concorrência de menor preço, e ficou lá 1.800.000 o menor preço, ele vai ter que justificar e comprovar os estudos que subsidiaram a contratação deste serviço e deverá comprovar no respectivo processo administrativo a existência de recursos suficientes. Aí vem outro dado importante, a existência de recursos suficientes para o pagamento dos valores incorridos na delegação, por meio da demonstração de fluxo histórico e projeção futura de recursos. Alguém abriu o microfone, por favor, mantenha desligado por enquanto. Assim que eu terminar a apresentação, será aberto para que vocês possam se manifestar. Resolução número 079 de 2021, então, da ANA, que é a normativa 01 de 2021. É importante dizer que na 14026 ela trouxe a figura da ANA, reforçou a ANA, que foi criada em 2007, e várias outras responsabilidades, inclusive a questão de definir as normas para a cobrança da taxa ou tarifa. O que a resolução e a lei trouxe? Que o prazo para aplicação de taxa ou tarifa era até 15/7 de 2021. Quem não criou já está irregular e está em renúncia de receita. O instrumento de cobrança, taxa ou tarifa, para remunerar a prestação do Serviço Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos deverá estar estruturada de forma a que se possa arrecadar o valor da receita requerida. Então, se a minha despesa é de 1.800.000 ano, eu tenho que ter uma receita requerida de 1.800.000 ano. E ele tem que ter sustentabilidade econômica financeira, o serviço. Depois eu ainda vou reforçar isso. O que é a receita requerida? A resolução deixa claro. É aquela em quantidade suficiente para ressarcir, quando por delegação, o prestador de serviço ou os próprios serviços do município, das despesas administrativas, então do serviço, e dos custos eficientes de operação e manutenção. Eu não tenho um aterro sanitário, eu não tenho local, eu não preparei um aterro sanitário. Porque você não está cobrando o valor e gerando receita necessária, no caso aqui, na lei e na resolução, receita requerida necessária para ter um aterro sanitário. Então, o município tem que criar a receita para fazer a limpeza pública e para fazer a destinação ou pagar por um centro de tratamento de resíduos, que pode ser de terceiros, então um depósito. O aterro sanitário, eu posso abrir um edital de concessão e tem empresas hoje interessadas em criar um centro de tratamento de resíduos diversas no Brasil, não é uma nem duas, que estão ávidos que vocês abram um edital de concessão, disponibilize a área. Tem empresa que, inclusive, para criar um centro de tratamento de resíduos, ela compra a área no município, desde que ela tenha uma concessão de 30 anos desse serviço.
Tem inúmeras empresas no Brasil, porque esse serviço dá lucro também para as empresas. Só que o município vai ter que ter receita suficiente para coletar e destinar para esse centro de tratamento de resíduos. A lei estabeleceu os parâmetros para a fixação do valor a ser cobrado. Vamos falar sobre esses parâmetros. Então, primeiro Serviço Público de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos. O que é? É uma prestação de serviço ao cidadão. Não são as empresas. Que fique bem claro isso. Ao cidadão gerador de resíduo. Eu sou gerador de resíduo. Eu moro numa residência e terei que pagar pela coleta e destinação adequada dos resíduos sólidos, inclusive os resíduos de poda, varrição, capina e etc. O Serviço Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos, o serviço público compreendendo as atividades de coleta, o transbordo, o transporte, a triagem para fins de reutilização ou reciclagem, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos urbanos, englobando o quê? Resíduos domésticos. Depois, os resíduos originários de atividades comerciais, industriais e de serviços. Lembram que eu falei lá que na 12.305 houve uma interpretação errada do artigo 20 da lei. Resíduos originários de atividades comerciais, industriais e de serviços, artigo 20 e 13. Em quantidade, artigo 20 agora, em quantidade e qualidade similar à dos resíduos domésticos, que por decisão do titular sejam considerados resíduos sólidos urbanos, desde que não sejam de responsabilidade de seu gerador, nos termos da norma legal ou administrativa. Em quantidade e qualidade similar ao resíduo doméstico. Uma casa de classe A gera quanto de resíduo doméstico no teu município? 100 litros? Então, acima disso, se a média dos domicílios de classe A é 100 litros, acima disso, qualquer empresa, seja atividade comercial, serviço, indústria, qualquer atividade econômica no município, é grande gerador. E isso já está lá no artigo 20 da lei. Não precisaria o município criar um decreto, mas pode criar o decreto regulamentando a lei 12.305 no município para avisar a todos os vereadores, secretários e empresários da cidade que o município não tem obrigação nenhuma de fazer a coleta desses resíduos acima de 100 litros. Somente em caso de decisão judicial ou de termo de ajustamento de conduta que, por algum motivo, poderia vir a ser coletado. Resíduos originários do Serviço Público de Limpeza Urbana, sim, é responsabilidade do município. O que é o Serviço Público de Limpeza Urbana? Cujo objeto é prover o asseio dos espaços públicos. Então, esses resíduos dos asseios também serão pagos e cobrados na tarifa pública, compreendendo, dentre outras, as atividades de varrição, capina, poda, roçada, poda de atividades correlatas em vias e logradouros públicos, asseio de túneis e etc, etc, etc. Depois vocês vão ter isso por escrito. Vai compor esses resíduos, vão compor os resíduos totais, que também vão ter que ter o destino adequado e vai compor a tarifa pública. Inclusive outros eventuais serviços de limpeza pública. Resíduos de grande gerador. A resolução deixa claro, para quem estava tendo uma interpretação errada do artigo 20 da Lei 12.305. Resíduos sólidos de atividades comerciais, industriais e de serviços que não forem equiparados a resíduos domésticos, bem como os resíduos domésticos em quantidade superior àquela estabelecida em norma do titular para a caracterização do Serviço Municipal de Resíduos Sólidos Urbano, cuja destinação
é de responsabilidade de seus geradores, sendo admitido que o prestador de serviço, seja ele municipal ou terceirizado, realize a sua coleta e destinação ambientalmente adequada. É permitido se o resíduo é semelhante ao doméstico. Porém, não por uma tarifa pública. Uma tarifa que é para cobrar do cidadão do domiciliar, do resíduo domiciliar. É mediante pagamento de preço público pelo gerador. O que é? Para o município custa 2 garis no caminhão, o motorista, o caminhão, o serviço, a limpeza, o transbordo, a destinação, custa R$ 1.200 por mês para coletar dessa empresa. Então, ele vai pagar pelo preço público, ou seja, pelo custo, e ainda esse preço público tem que gerar resultado operacional. A gente vai ver o que é isso, que é lucro para a prestação desse serviço, seja sendo ele feito pelo próprio município ou por delegação, por prestação de serviços de terceiros. Fique atento a isso. Então, o município pode coletar quando ele é semelhante ao doméstico, mas acima de 100 litros terá que cobrar um preço público, não vai cobrar a tarifa. Regime de cobrança. Só tomar um gole de água. Conjunto de regras e princípios legais ou editados por autoridades administrativas. Então, a lei deixa claro, o regime de cobrança é um conjunto de regras e princípios legais ou editados por autoridades administrativas. Princípios legais, leis. Autoridades administrativas é a ênfase que eu dei aqui. Então, o instrumento de cobrança por regime tributário para o caso de taxas. Por regime administrativo, que é o que é sugerido, importante dizer, pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, pela ANA, pela própria resolução, pela lei e pela Confederação Nacional dos Municípios, é que seja criado a tarifa por regime administrativo. Para o caso de tarifas e ou preços públicos, usar o regime administrativo. Aí vou reforçar aqui. Já vem esse detalhe, eu vou trazer esse detalhe da resolução para vocês. Taxa ou tarifa? Tarifa. Espécie do gênero preço público, por um serviço prestado, instituída mediante contrato, cujo objeto seja a delegação da prestação de serviço público ou por ato administrativo do Poder Executivo do titular do serviço ou de estrutura de prestação regionalizada. Também pode ser definido por consórcio ou definida por entidade reguladora do Serviço Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos do titular ou a quem o titular delegou o exercício dessa competência. Eu já vou detalhar ainda melhor. Taxa. Espécie do gênero de tributo, instituído mediante lei, aí sim, manda para os vereadores, pela utilização efetiva ou potencial do Serviço Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos prestado ao contribuinte ou aos postos à sua disposição. Agora vamos falar de sustentabilidade econômica financeira e nós vamos voltar a falar sobre essa questão de taxa ou tarifa. Quer dizer, eu vou voltar a falar para vocês. Alguém abrir o microfone, por favor. Ainda mantenha fechado. A cobrança, são só mais 10 minutos. A cobrança, a arrecadação e efetiva disponibilização ao prestador de serviço de recursos financeiros suficiente. Então, para ter a sustentabilidade econômica, eu tenho que ter uma taxa ou tarifa que gere recursos financeiros suficiente para fazer frente aos custos, eficiente da operação. Então, hoje não tem como o município dizer assim, eu não tenho aterro sanitário, eu não tenho condições de levar até o aterro sanitário. Tem. Crie a tarifa ou a taxa de coleta de serviço e reúna nessas tarifas os recursos financeiros suficientes para fazer
frente aos custos eficientes da operação. O regime, a estrutura e os parâmetros da cobrança. Agora vamos reforçar se eu devo criar, a lei traz isso, a resolução traz isso, se eu devo criar por taxa ou tarifa. O regime, a estrutura e os parâmetros da cobrança pela prestação do serviço municipal de resíduos sólidos urbanos devem ser adequados e suficientes para assegurar e manter a sustentabilidade econômica financeira da prestação dos serviços e deve considerar o princípio da modicidade tarifária, ou seja, modicidade, quando eu tenho uma tarifa módica, ela é adequada àquele cidadão. Então, se eu tenho um bairro mais simples com pessoas e famílias de baixa renda, eu tenho que ter uma tarifa ou até uma subvenção dessa tarifa, né? Uma forma de cobrir as despesas dessas pessoas, principalmente se estão no CadÚnico, por exemplo. Para o alcance da sustentabilidade econômica financeira, deve ser adotado, preferencialmente, veja o que diz a resolução e a lei. Para o alcance da sustentabilidade econômica financeira, preferencialmente deve ser adotado, preferencialmente o regime de cobrança por meio de tarifa, não por meio de taxa. Essa é a recomendação. Mas, se o prefeito quiser ficar na mão dos vereadores e por algum motivo daqui a pouco ter mais vereadores contra ele do que a favor da gestão dele, e ele precise alterar a lei ou readequar a cobrança à taxa, ele pode não conseguir a alteração da lei. Então, ele deve fazer por regime de cobrança por meio de tarifa pública, que é um ato administrativo do prefeito. Ah, mas se eu criar tarifa pública, os vereadores vão ficar contra mim, vai ter isso, vai ter aquilo, eu vou ser taxado que eu criei um monte de problema, que eu estou gerando custo para o cidadão e etc. É tua obrigação, prefeito, cumprir a lei e fazer cumprir. Se você não cumprir, não vai mais poder ser prefeito, não vai poder ser deputado, nem ocupar outro cargo público, porque suas contas serão rejeitadas por renúncia de receita. Não é somente apontamento, vai ter, e aí foi onde eu falei, não é improbidade administrativa, deixar claro. A improbidade administrativa é enriquecimento ilícito do gestor público. Mas o peso da renúncia de receita é o mesmo que a lei da improbidade administrativa. Tem o mesmo peso. Ele fica inelegível. E outra coisa, se for criada a taxa, mandar para a Câmara, senhores vereadores, e os senhores vereadores não aprovarem, não colocarem em votação a taxa porque vai criar impacto político para nós, vereadores, o prefeito deve acionar o Ministério Público imediatamente e responsabilizar os vereadores. E eles sim terão o mesmo peso da lei. Artigo 114 da Lei 101 de 2002. Então, senhores secretários e senhores vereadores, o prefeito tem, e os senhores secretários, responsabilidade. Se os vereadores não criarem a taxa que vocês mandarem por lei na Câmara, apesar que não precisa, mas se assim o desejarem, porque o prefeito acha que vai gerar impacto político por criar uma tarifa pública que a lei diz que ele deve criar, responsabilizem, acionem o Ministério Público contra a Câmara de Vereadores por não aprovar a lei de taxa de coleta de resíduos sólidos. É responsabilidade de vocês, cidadãos, servidores públicos. Como aplicar a cobrança de tarifa? Deve considerar o nível de renda da população, da área atendida, bairro ou região do imóvel, cadastro único para programas sociais. Aquilo que eu falei. Então aqui a gente vai pensar na planta genérica de valores do meu município. Quem mora na avenida principal, no lado comercial, na rua comercial,
paga um valor mais alto de IPTU, os imóveis têm maior qualidade, ou estão num condomínio fechado, imóveis de classe A, B e C da sua região, vão pagar mais, e aquele cidadão da classe D deve pagar uma tarifa mais módica. E do CAD único ali, ou uma tarifa social baixinha, representativa, para dizer que não estou cobrando nada, vou cobrar R$ 2,50 por mês, ou R$ 4,99 por mês, só para dizer que eu não estou cobrando junto à conta de água. Características dos lotes e áreas que podem ser neles edificados. Então, se eu tenho um lote que tem capacidade de construir um prédio, e ali foi construído um prédio residencial, assim eu devo criar uma tarifa de acordo com as características construtivas desse imóvel. Peso ou volume médio coletado por habitante ou por domicílio. É complicado porque hoje não existe um sistema de gestão pública de coleta de resíduos sólidos ainda, mas a partir de novembro está para ser lançado um produto no mercado, não cabe agora eu falar aqui, que se chama Sistema de Coleta Sustentável, que esse sistema ele vai calcular todos os roteiros, todos os serviços de poda, capina, fazer toda a gestão e dizer quanto custa esse serviço todo para o município. Se chama Sistema de Coleta Sustentável. Em breve vocês vão ouvir falar desse sistema. E ainda pode ser considerado também o consumo de água na definição da tarifa. E, obrigatoriamente, a destinação adequada dos resíduos sólidos coletados. O que é a destinação adequada? Ele tem que ir para um aterro sanitário, para um centro de tratamento de resíduos, ou para uma cooperativa, no caso dos reciclados, ou para uma empresa de reciclagem, ou até mesmo para uma usina de tratamento de resíduos que pode gerar gás, que pode gerar energia elétrica, e eu tenho que ter uma tarifa que me permita ter isso no meu município. Seja por concessão ou direto. Como cobrar a taxa ou tarifa? Fatura específica de manejo de resíduos sólidos. Prestem atenção nisso, todos vocês. É uma fatura específica de manejo de resíduos sólidos. A resolução da ANA deixa claro. E ela deve ser feita por cofaturamento com o serviço de abastecimento de água ou outro serviço público, como a conta de energia. Gravem isso, senhores. Não é cobrar no carnê do IPTU, e a lei diz isso agora. Somente na impossibilidade de cobrar na fatura da conta de água ou da conta de energia, somente na impossibilidade poderá ser utilizado o carnê de IPTU ou guia de imposto predial territorial urbano. O carnê de IPTU é para cobrar o imposto predial territorial urbano ou IP, somente o imposto predial para terrenos não construídos, e não para cobrar tarifa de coleta de resíduos. E outra coisa, quem tem hoje instituída a taxa de coleta de resíduo por lei, com base no Código Tributário, criada e cobrada com base no cadastro imobiliário do município, o Carlos daqui a pouco vai contribuir com a gente. Eu estou terminando aqui e vou abrir a palavra para ele. Na impossibilidade, poderá então utilizar o carnê. Lembrando que a maioria dos municípios tem o cadastro desatualizado e a inadimplência do IPTU é muito alta. Tem municípios no Brasil que chega a 60%. Tarifa pode ser instituída mediante contrato de concessão. Então, se eu fiz uma licitação de concessão, esse prestador de serviço lá do município por concessão, ele pode cobrar diretamente e receber diretamente quando for concessão.
O dinheiro não vai passar na conta do município. Ele vai da conta de água ou da conta de energia direto para o serviço de concessão. E ou, por ato administrativo do titular, por tarifa pública do titular, definida por ato administrativo, serviço pelo poder público e também por ato da entidade reguladora do Serviço Municipal de Resíduos Urbanos. Então, tanto pelo Serviço Municipal e a entidade reguladora. No caso do serviço no município, pode ser uma autarquia, pode ser uma agência. Para concluir, renúncia de receita. A não proposição de instrumento de cobrança pelo titular, ou seja, se não mandarmos uma lei para a Câmara anulando a taxa atual, que não cobre os serviços públicos, que não é autossustentável, que não tem modicidade, que não é arrecadado em volume suficiente para a prestação de serviço, e não foi criado a proposição dela até o dia 15/7, seu prefeito ou seu gestor público já está em renúncia de receita. O titular do serviço deverá obrigatoriamente demonstrar a sustentabilidade econômica financeira. É o prefeito? Vai ter que demonstrar a sustentabilidade econômica da prestação dos serviços, econômica e financeira. Deverá comprovar no respectivo processo administrativo a existência de recursos suficientes. Ou seja, eu tenho que arrecadar o suficiente para cobrir o serviço e destinar adequadamente. Se hoje eu não tenho um aterro sanitário, se hoje eu não tenho um centro de tratamento de resíduos, se hoje eu estou coletando inclusive o resíduo da construção e dando destinação para um lixão, é porque eu não cobro uma tarifa adequada, é porque eu não cumpro a lei, é porque eu estou fazendo renúncia de receita. Bom, eu vou abrir aqui, vou parar de compartilhar a tela. Eu gostaria que o Carlos Lopes... Carlos, eu queria que você... Isso. O Carlos aí, ele está prestando serviço no Pará, na FAMEP. O Carlos também é do Instituto de Gestão Brasil e tem experiências para contar. Gostaria de forma breve, assim, porque como a gente começou com 15 minutos de atraso, ainda não cumprimos 1 hora, mas temos aí mais 11 minutos para terminar o tempo dessa live, né? Perfeito, boa noite a todos. Agradeço a participação de vocês. Como o Farias comentou, eu estou aqui no Pará e nós temos um acordo de cooperação com a Federação dos Municípios, onde nós estamos auxiliando os municípios na composição dessa tarifa pública, uma vez que os municípios não têm uma equipe que possa estar fazendo essa composição dessa tarifa pública. Quando fala ali da economicidade financeira comprovada, um alento para os municípios que, uma vez feito a tarifa ou taxa pública, a mesma poderá ser cobrada diretamente na concessionária de serviço público, aqui no Pará, no caso Equatorial, o que vai auxiliar o município, tirando uma inadimplência de meses ou até anos, né, quando é cobrada da maneira tradicional através do carnê do IPTU, a mesma poderá ser cobrada na conta de serviço público, o que traz, no máximo, uma inadimplência de 45 dias. Então, o Instituto se coloca à disposição do consórcio para que a gente possa auxiliar os municípios nessa composição. Hoje, o próprio Ministério tem o roteiro da sustentabilidade, onde tem um kit de ferramentas para poder auxiliar o município de vocês. Muitos municípios não têm uma base cadastral atualizada,
Vou dar um exemplo aqui para vocês, um município de Santarém, um município muito rico aqui no estado do Pará, aonde na composição dessa tarifa pública, na base de cadastro do município, constavam 88 mil imóveis. E o pessoal do setor, sabendo que esse número estava defasado, não havia tempo hábil para fazer uma contratação de um georreferenciamento. Então, nós elaboramos um modelo de ofício, que nós já estamos utilizando em diversos estados, onde a companhia energética do estado, ela fornece para o município a informação preciosa de quantos imóveis residenciais, imóveis de comércio e serviços industriais tem no seu município, para que você possa fazer uma atualização e criar essa tarifa ou essa taxa dentro de uma realidade do município, né? Mais uma vez que isso tem que ser estudado para que seja feito dessa maneira. Ele voltou. Eu peço desculpas a todos, mas coisa que é rara, faz muito tempo que não acontece aqui. Só hoje foram 8 apresentações e caiu a internet como um todo. Eu estou pelo celular com vocês. Mas Farias, uma pergunta agora, Farias, por gentileza, sobre a questão do serviço de poda, varrição e limpeza pública. A dúvida é se realmente pode ter a cobrança ou não. Então, gostaria que você pudesse nos auxiliar, você que está fazendo essa parte dentro do Instituto, desses tipos de serviço, qual que é a orientação, uma vez que foi relatado agora que outros institutos falaram pela não cobrança, né, desses serviços. Perfeitamente. Então, assim, eu, inclusive, antes de fazer o vídeo, né, porque há muitas dúvidas sobre isso, eu fiz uma consulta e a resposta é o seguinte: os serviços de limpeza urbana que gerem resíduos, eu tenho que coletar e destinar. E eles devem compor as despesas gerais do município para a tarifa pública. Ou seja, não é o serviço de limpeza urbana. Na composição da taxa ou tarifa, eu tenho que verificar quanto eu estou gerando de resíduo e quanto isso está custando para coletar e destinar adequadamente, de poda, varrição, capina e assim por diante. Essa é a informação da Ana. Eu perguntei se podia receber isso por escrito. Eu já fiz a consulta oficial, mas até o final do dia eu não recebi isso oficial, porque a engenheira também ficou em dúvida, tá? Da própria Ana, porque eu questionei ela que a lei fala e a própria resolução deles, por acaso, Anne, o nome da engenheira é Anne também, fala de serviço de limpeza pública, não é somente os resíduos da limpeza pública. Então, assim que tivermos essa informação e definição oficial, porque ela disse que ela tinha que se reunir com outros pares para responder isso. O Evanilson está lembrando aqui que no dia 19, o Evaldino, desculpa, no dia 19 do 10, nós estaremos na FAMES e vamos estar prestando treinamento para os técnicos, principalmente dos consórcios e daqueles municípios também que puderem mandar até a FAMES, das 9 às 12 horas, treinamento no uso do sistema PGRS digital. Então, o Evaldino é de um dos consórcios de resíduos sólidos do CEPAC, se eu estou certo, do Agreste. Então, neste caso, lá o PGRS digital, também é outra pergunta aqui, como ele vem contribuir? Ele vem contribuir da seguinte forma: a partir do momento que eu cadastro os grandes geradores, que esse sistema vai permitir fazer isso, eu defino que os grandes geradores acima de 100 litros têm que apresentar um plano de gerenciamento de resíduos sólidos.
e eu quero, além de atender a Lei 12.305, eu também vou resolver um outro problema meu. Como é que eu posso definir o preço público para aquela empresa, para o comércio, para o serviço, para a indústria que gera resíduo semelhante ao resíduo doméstico? Eu preciso de um plano de gerenciamento de resíduos sólidos com uma responsabilidade técnica lá, uma pessoa, no caso um engenheiro, um tecnólogo, um enfermeiro, um biólogo, que vai me dizer, olha, esta empresa gera tanto de resíduo no plano. Então, ao mês de tal resíduo é tanto, de tanto, tanto. Então, eu tenho como definir o preço público para a prestação desse serviço. Vamos ver a outra pergunta aqui. Podem abrir o áudio, quem tiver pergunta. Ao Sérgio, pode falar. Depois eu boto as perguntas que estão por texto aqui para mim. Pode falar, Anne. Posso falar? Eu estou trazendo as dúvidas dos municípios que eles trazem para mim, né? O consórcio, ele tentou intervir, não é bem uma dúvida, mas uma informação. Com a Energisa e a DESO, demonstrando o interesse, pelo menos, de abrir essa discussão, né, de concessão aí do serviço da taxa. Para os municípios, pelo menos a maioria acreditam que seria mais efetivo se fosse a cobrança executada pela Energisa ou pela DESO, né? Mas ambos responderam que não havia interesse, e assim, eu não vou entrar em detalhes da sua resposta, mas quem quiser ter acesso a esses ofícios, esses documentos, é só solicitar por e-mail ou entrar em contato com o Mário. E nesse caso, alguns municípios, como por exemplo Canindé, São Francisco, são municípios, né, o maior e o menorzinho, São Francisco bem pequenininho e Canindé, são realidades diferentes, por exemplo. Também tentaram entrar em contato e a resposta foi negativa, mas são prestadores de serviços, então a procuradoria desses municípios estão sugerindo que judicialize, porque pelo IPTU, a taxa, né, do IPTU torna inviável, porque a inadimplência é muito grande e muitos nem cobram, já nem cobram mesmo, não cobram mesmo. E vê assim como se fosse uma obrigação de cobrança, tanto do IPTU, se colocar pela taxa do IPTU, como dessa taxa de cobrança. Então, seria duas taxas, que para um município que não paga, né, seria uma surpresa. Para uma população que não paga o IPTU, seria uma surpresa muito grande. Então, assim, é só uma informação para vocês, para nós, né, que a gente, além das discussões, comecemos a pensar também em envolver as pessoas, os representantes da DESO, da Energisa, da FAME também. Qual que é a concessionária de energia, se você me permite, aí no estado? Oi, quem está falando? Oi. Carlos. Pode falar. Por gentileza, qual que é a concessionária de energia aí no estado? Energisa. Energisa? Olha, aqui no Pará Equatorial tem respondido tanto os modelos os ofícios dos municípios, bem como a solicitação para que a cobrança seja feita na conta, bem como a CPFL lá em São Paulo, não tiveram nenhum problema os municípios para que pudessem fazer esse convênio junto à concessionária. A concessionária aqui está cobrando um valor de administração, mas é um valor irrisório, mas não tiveram nenhuma resistência, né, porque o parágrafo 1º da legislação da 14.026 já traz, né, a prerrogativa que o município pode pleitear isso junto às concessionárias de serviço público, né. Aí necessita de uma união, né, dos municípios, mas a priori as informações as primeiras tentativas foram negativas. Tem uma solução bem prática, Anne, é só acionar o Ministério Público. As instituições não estão querendo ajudar os municípios a cumprirem a lei. Pronto. Temos que judicializar mesmo. E não precisa, é só ligar no Ministério Público, vocês vão ver.
Em 3, 4 dias, eles estão respondendo e mudando e alterando os ofícios deles. Bom, municípios, vocês estão ouvindo, então, por favor, reiterem através de documentos para o consórcio, para que a gente tome providência via Ministério Público, ok? Alguém quer fazer... Eles estão aí para... O Ministério Público existe, não é só para cobrar o município, é para ajudar também. Para ajudar também, exatamente. É aplicar a lei como um todo, tanto a favor quanto... sempre a favor. Na realidade, o Ministério Público diz que tudo é a favor. A gente é que acha que é contra, porque eu não estou cumprindo, o Ministério Público me cobra, eu digo que ele está sendo contra eu por não estar cumprindo a lei. Na realidade, ele é a favor da lei. Exato. Inclusive, tem alguém dizendo aqui, que provavelmente é de Alagoas, que isso foi feito em Alagoas e surtiu efeito, a pessoa que respondeu. O Sérgio está respondendo que foi feito em Alagoas. Pode abrir o microfone, Sérgio, e falar. Então, só corrigindo aqui, o Evaldino, é que assim, é Evaldino, é Evaldo, do outro consórcio, e depois tem o Ivanilson, né? Edivaldo, então, Edivaldo. E o Edivaldo, são todos nomes parecidos, então desculpa. O Evaldinho do Cruz Baju que pediu que solicitasse lá e avisasse do treinamento no dia 19 para os consórcios e municípios sobre o PGRS. Só para, Farias, só para reforçar aí, eu postei um link no nosso chat de um evento que aconteceu no Conselho Nacional de Municípios, na Confederação Nacional de Municípios, aonde 2 representantes, um de Alagoas e um de Mato Grosso do Sul, dão o exemplo do sucesso alcançado com a mobilização, principalmente em Alagoas, com o envolvimento de todos os atores que poderiam influenciar na solução da questão. E o Ministério Público foi um parceiro muito importante em Alagoas. Então, por favor, pessoal, usem. Ele é a favor da lei, de fazer cumprir a lei. Então, vocês precisam que eles ajudem vocês a cumprirem a lei. No caso, a lei de resíduos sólidos, é óbvio que eles têm outras questões aí que vocês precisam resolver. Mais alguma pergunta? Marias, só deixa uma participação, por favor, a minha última, que aqui alguns municípios têm chamado para as audiências públicas tanto tribunais de contas como o próprio MP, tá? Então, aqui no Pará, estão trazendo esses atores para esse debate, porque é muito fácil, às vezes, muito fácil da gente trazer esses atores para que possam auxiliar no cumprimento da legislação, né? Então, fica até estranho essa concessionária de energia se negar a fazer essa prestação de serviço ao município, né, que está com uma previsão legal. Né? Perfeitamente, é isso mesmo. Obrigado, Carlos. Mais alguém? O Farias, eu queria só lembrar, eu botei no chat aí, que nós já agendamos com a Anne para o dia 7/10, na próxima quinta-feira, fazer uma apresentação do PGRS digital para todos os municípios do consórcio Combate aí, tá? Perfeito. Então, sim, eu vou fazer a divulgação com todos os municípios. A gente tem um grupo aqui dos secretários, e da mesma forma que a gente fez a divulgação para hoje, a gente também vai fazer para essa apresentação do PGRS digital. E o PGRS é um instrumento de apoio para que vocês resolvam essas questões, separar o grande gerador do resíduo doméstico e aplicar a lei, pelo menos uma parte da lei, vocês vão poder cumprir facilmente, que é fazer com que os grandes geradores apresentem os planos de gerenciamento de resíduos sólidos e, por sua vez, também se responsabilize pela coleta e destinação final dos seus resíduos. Mais alguém? Anne, eu queria falar um pouquinho, Farias, só para lembrar a Anne, que eu entendo que o assunto é complexo, que o assunto não é fácil de, numa live só,
se esclarecer todas as dúvidas. Então, Anne, por favor, após esse evento, entre em contato com as pessoas, as próprias pessoas podem entrar em contato com você, apresentarem suas dúvidas que ficaram ainda, você lista essas dúvidas, encaminhe para a gente já poder também responder a esses questionamentos que, porventura, vão surgir. Perfeitamente. Muito obrigado, Sérgio. Anne, realmente é isso. Se ninguém tiver perguntas nesse momento, mas surgirem dúvidas, perguntas, essa apresentação eu vou disponibilizar para a Anne. Então, a Anne vai ter essa apresentação lá, o Mário, a Anne, os demais membros da equipe do Consbaf poderá estar distribuindo essa apresentação. O vídeo também, até esse momento, está gravado. Então, a gente vai compartilhar no YouTube, vai colocar ele no YouTube, e vocês poderão ter acesso e ouvir novamente toda essa fala que foi feita por mim. Sei que é um monólogo, é uma live em forma de monólogo, mas é trazer todas as informações de forma detalhada para que vocês repensem o que está sendo feito no município de vocês e como devem fazer as ações via consórcio ou individual para resolver essa questão, ou, infelizmente, os prefeitos estarão em renúncia de receita. E eu acho que vocês que são gestores públicos, né, seja secretário, não querem que isso aconteça. Então, colaborem, apliquem a lei, ajudem a resolver essa questão, porque ela vai bater, já está batendo no nariz. Daqui a pouco vai ter gente se afogando, digamos assim. Então, é um mar de responsabilidades que está aí. E não tem mais fuga, tá? Não tem mais presidente, somente por uma nova lei que pode ser prorrogado os prazos. E veja, os 22 pedidos de prorrogação do prazo, que o único que é grande é do dia 15 de julho desse ano até dia 15 de julho do ano que vem, foi transformado os 22 pedidos de deputados em um único projeto de lei. Então foram agrupados em um único, mas ainda não foi aprovado esse prazo. Os outros prazos praticamente não muda nada. Muda de agosto, de 2 de agosto para 2 de novembro do mesmo ano, para aqueles municípios que fizeram o Plano Municipal de Gestão Integrada. Os que não têm o PMGIS, ou um Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos, já estão irregulares perante a Lei 12.305. E ainda há tempo de resolver as questões da Lei 14.026. Conte conosco. De minha parte, agradeço a atenção de todos. Espero que tenha sido esclarecedor, que tenha trazido informações que possam ter contribuído com as decisões de vocês. E se tiverem dúvidas, reportem. O Instituto de Gestão Brasil está à disposição para responder. Obrigado, Carlos. Obrigado, Sérgio, Arthur, Anne e demais. Estou vendo que tem pessoal de outros consórcios, né, também. O Gilvando Costa ali e o Ivan lá de Minas Gerais. O pessoal do Instituto de Gestão Brasil que está acompanhando. Muito obrigado a todos e estamos à disposição. Anne, é com você o encerramento. Nós que agradecemos, e a você também, Carlos, e a todos que se fizeram presentes, né? Sei que vai surgir muitas dúvidas ainda, mas acredito que esse foi o início dessa discussão. Muitos ainda estão querendo, né, ansiosamente que esse projeto seja adiado, que essa obrigação seja adiada. Talvez seja mais efetiva se for adiada, né? Porque nós estamos mesmo em um prazo bastante apertado, né? Perfeitamente. E até a maioria não enviaram ainda o projeto. Até dia 31 de dezembro, todos os municípios têm... Perdão, Anne. Caiu, Farias, a gente não ouviu. Até dia 31 de dezembro, todos os municípios vão ter que comprovar e
e está isso totalmente detalhado na prestação de contas, no fechamento contábil desse ano para o Tribunal de Contas do Estado. Se não receberão o apontamento do Tribunal de Contas, podendo ter as suas contas rejeitadas, e com certeza no próximo ano elas serão rejeitadas. Exatamente. Então vamos correr. Obrigada, gente. Boa noite. Peço desculpa, eu não consegui identificar qual foi o problema da câmera, nem no computador, nem no celular, não quiseram me mostrar. Eu fiquei tão bonita. Tá brincando. Acordei pela trás, mas eu estava mesmo orientando outras pessoas a entrarem no link. E depois eu tive problemas para entrar, não sei se foi a minha rede de internet que estava com problema, eu sei que eu demorei um pouquinho e acabei atrasando a live, peço desculpa a todos. Mas tudo aquilo que não foi alcançado, que vocês acharem ainda que não foi satisfatório, vocês podem colocar em pauta e a gente pode estar discutindo nos grupos que a gente está, ou por documento, por ofício, ou em reuniões que a gente sempre realiza com vocês, certo? Uma boa noite a todos, agradeço novamente, Farias, Arthur, Carlos, Gilvando, Combate, que está aqui, está calado, mas ele está ali. Quer falar alguma coisa, Gilvando? Não, tranquilo, por mim estou só ouvindo. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Tchau, uma boa noite.